Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo a mais um estudo dos livros de Reis. Esse é o Encontro com a Palavra e já estamos no ar, hein? Há alguns pontos nesses livros que eu gostaria de destacar. Primeiro, é importante falar da relação dos livros de Reis como o reino de Deus. Aqui o reino de Deus é diferente do reino de Deus mencionado no Novo Testamento. Esse é o reino hebreu, o reino que o povo escolheu quando decidiu que Deus não seria mais o seu rei. Eles quiseram ter reis como as outras nações tinham. Lembre-se, essa não foi a vontade orientadora de Deus. Essa foi a vontade permissiva de Deus. Deus não foi responsável por todas aquelas terríveis consequências que os filhos de Deus experimentaram, resultantes de seus reis apóstatas e ímpios. Muitos de nós já lemos o livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que narra a Alemanha de Hitler. No geral, não gostamos muito desse tipo de leitura. Os fatos são chocantes, verdadeiros e históricos. Ler os livros de 1º e 2º Reis é quase a mesma coisa. Nesses livros lemos sobre a ascensão e a queda do reino que os filhos de Israel escolheram ter. Esse reino hebraico alcançou seu apogeu em luxo e glória durante o reinado de Salomão. O povo quis um reino como os reinos que os outros povos tinham. Deus queria um sistema teocrático, um sistema de governo onde ele governa através de um profeta, sacerdote. Os filhos de Israel quiseram um reino terreno igual ao restante do mundo. Eles conseguiram o que queriam, principalmente durante o reinado de Salomão, quando o reino alcançou seu auge. Eles conseguiram o que queriam, mas, assim como o reinado de Hitler, também não durou muito. Esse reino hebreu terreno não durou muito porque essa não era a vontade orientadora de Deus. Por isso, em 2 Reis, capítulo 17, verso 24, lemos sobre a queda da parte norte desse reino. Em 1 Reis, nós lemos a descrição de como o reino foi dividido. Em 2 Reis, os reinos do norte e do sul caem. Em 2 Reis 17, 22, lemos a impressionante narrativa. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio da Assíria, onde ainda hoje permanecem. Esse trecho refere-se ao reino do norte, que era chamado de Israel. Em 2 Reis, capítulo 25 e verso 21, temos a descrição da queda do reino do sul, também impressionante. O rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Esse trecho aplica-se ao reino do sul, as duas tribos de Benjamim e Judá, que juntas formavam Judá. Quando lemos a queda do reino do sul, vemos que sua conquista e exílio não foram tão simples como as pessoas costumam pensar. O povo babilônio não apareceu lá de um dia para outro, conquistando a cidade de Jerusalém e levando seu povo cativo. Na verdade, a cidade de Jerusalém caiu 3 vezes em um período de 20 anos. Jerusalém caiu pela primeira vez quando Jeoaquim era rei. Jeoaquim entregou a cidade e foi para a Babilônia, onde serviu ao seu rei babilônico por 3 anos. Mas depois Jeoaquim se rebelou contra as forças da Babilônia. Os babilônios tiveram que conquistar a cidade pela segunda vez. Desta vez o filho de Jeoaquim, chamado Joaquim, entregou a cidade. Jerusalém caiu pela segunda vez. Muitos dos filhos de Israel foram massacrados, e muitos dos que não foram mortos foram levados cativos para a Babilônia. Quando os babilônios levaram os filhos de Israel, que não tinham sido mortos pela Babilônia, nomearam um rei para servir de marionete das autoridades babilônicas, chamado de Zedequias. Mas Zedequias também se rebelou, e por isso a cidade teve que ser conquistada pela 3ª vez. A nação hebraica já tinha fama de ser rebelde contra o conquistador, e a cidade inteira foi destruída. No estudo dos livros de Esdras e Neemias,
veremos que alguns dos filhos de Israel voltaram do cativeiro da Babilônia. Eles tiveram a permissão do imperador da Pérsia, Ciro, o Grande, para reconstruir o templo, a cidade e seu país. Havia muita oposição contra a reconstrução. O povo que se opunha aos filhos de Israel mandou uma carta para o imperador da Pérsia dizendo: se você observar os relatos dos reis e dos reis da Babilônia, verá que esse povo tem a reputação de ser um povo rebelde. Depois de verificarem os relatos, veio a resposta: sim, eles são rebeldes, pare o trabalho. Não os deixe reconstruir nada. Se algum dia você visitar Massada, verá um exemplo da rebeldia do povo hebreu. Eles se rebelaram contra os romanos em 70 d.C., amotinando-se em Massada durante 2 anos. Esses judeus preferiram suicidarem-se do que se renderem aos romanos. A cidade de Jerusalém já foi destruída muitas vezes no curso de sua história. Devido à completa destruição que sofreu em 70 d.C., a Jerusalém que conhecemos hoje não tem nada a ver com a Jerusalém dos tempos de Jesus. O povo hebreu passou por um período que se iniciou em 70 Anno Domini e que culminou com o Holocausto, e que eles tinham uma atividade de cordeiro, ou seja, passiva. Hoje eles assumiram uma atitude arrogante, ativa e deliberada. Estão treinando seus jovens para serem arrogantes. Hoje em Israel, todo jovem, quando atinge a adolescência, entra no exército de Israel. Eles são levados para Massada, a fim de fazerem juramento ao exército israelense. Neste novo milênio, Israel está recuperando a reputação que seu povo sempre teve de ser formado por grandes guerreiros e rebeldes. Lembre-se que o nome Israel significa lutador. Esse nome vem de Jacó, e é exatamente isso que significa, lutador. Acompanhando a história dos hebreus, a primeira coisa que devemos observar no estudo dos livros de 1º e 2º Reis é a ascensão e a queda da nação hebraica. A leitura desses livros é fascinante. Em segundo lugar, devemos observar os próprios reis, o que poderíamos esperar de um livro cujo título é Reis. Lembre-se, quando lemos a literatura bíblica histórica, procuramos 2 coisas: exemplos e alertas. No estudo desses 2 livros encontraremos muitos alertas. Alguns reis do Reino do Sul foram bons durante algum tempo. Todos os reis do Reino do Norte foram maus o tempo todo. Por isso encontramos a maioria dos alertas nesses reis. O personagem mais importante do elenco de reis é Salomão. A história de Salomão, como nos é relatada principalmente no livro de Reis, é fundamentalmente um grande aviso. No início, Salomão era um exemplo para nós. Ele começou muito bem. De certa forma, Salomão foi muito parecido com Saul, porque ambos começaram bem. Eles se parecem também porque ambos não terminaram bem. No início, Salomão foi um rei muito bom, mas ele não terminou bem. Nos primeiros capítulos do livro de Reis, Davi, o pai de Salomão, passou-lhe algumas responsabilidades. Davi passou a capa da liderança para seu filho. Podemos perceber o lado humano de Davi em seu leito de morte, quando disse a Salomão que fosse atrás de Simei, aquele homem que o amaldiçoou enquanto ele deixava Jerusalém. Você se lembra, quando Davi voltou do exílio, ele perdoou Simei? Lembra disso? Mas quando estava morrendo, Davi disse a Salomão: eu prometi a Simei, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Salomão matou Simei. Davi também falou para Salomão acertar as contas com Joabe, porque tinha matado meus generais Abner e Amassa. Davi disse: você se lembra que Davi demonstrou seu desagrado, especialmente quando Abner foi morto. Mas eu suspeito que a razão principal de Davi ter falado para Salomão pegar Joabe é porque ele tinha matado Absalão. Davi não disse isso, mas eu acho que essa foi uma das razões principais pelas quais ele mandou Salomão matar Joabe. Quando Davi passou para Salomão a responsabilidade de ser o 3º rei de Israel, parece que Salomão seguiria os passos de seu pai. Salomão orou: Senhor, eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Salomão fez essa oração muito bonita no início do seu governo.
Deus foi tocado com a oração de Salomão e disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Você ouvirá mais sobre esse assunto quando chegarmos ao Salmo 127 e ao livro de Eclesiastes. Salomão realmente tornou-se o homem mais rico que existiu. Salomão tornou-se o homem que viveu mais experiências do que qualquer outro. Ainda assim, com tudo isso, em meio aos reis hebreus, Salomão talvez tenha se tornado o maior fracasso que já existiu. Lembre-se, eu já disse isso, mas quero enfatizar agora. Você está estudando os livros de 1º e 2º Reis, a divisão do reino, a sua queda, o cativeiro do povo e toda a calamidade que vieram sobre o reino e que não foram resultado do pecado de Davi. Davi confessou o seu pecado e Deus o perdoou. Davi arrependeu-se e foi um bom rei por 24 anos depois do seu pecado. Portanto, toda essa catástrofe que caiu sobre o reino não foi resultado do pecado de Davi. Toda essa calamidade sobre o reino foi resultado dos pecados e dos erros de Salomão. Quando o reino de Israel alcançou seu pico de glória, Salomão afastou-se de Deus. Na verdade, foram suas mulheres que o afastaram de Deus. 700 mulheres e 300 concubinas. O monte onde Salomão mantinha suas mulheres era chamado de o Monte dos Escândalos. É óbvio que Salomão tornou-se um apóstata. Muitas de suas mulheres adoravam deuses estranhos. Salomão se deixou influenciar por elas e passou a crer nesses deuses estranhos. É por isso que digo que Salomão, se olharmos para toda a riqueza e sabedoria que chegou a ter, foi o rei que sofreu a maior queda. Acredito que Salomão tenha vivido um retorno espiritual. Saul foi diferente, ele não voltou. Acredito nisso por 3 razões. A primeira delas está no Salmo 127. Esse é o único salmo escrito por Salomão. No Salmo 127, ele passa uma mensagem que eu acho que é a mais orientadora aos homens. Ele diz: é possível trabalhar em vão, é possível construir em vão, é possível preocupar-se em vão. Salomão foi um grande construtor. Ele construiu o templo e também cidades e parques. Ele construiu uma frota de navios só para navegar até uma rainha e dizer-lhe: oi, tudo bem? Ele foi um construtor fenomenal. Quando ele escreveu seu pequeno salmo, ele diz: é possível construir em vão. É possível trabalhar muito em vão. É possível preocupar-se em vão, porque é possível preocupar-se com as coisas erradas. A segunda razão para eu achar que ele viveu um retorno espiritual é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é uma canção de arrependimento de Salomão. Nós ainda vamos estudar o livro de Eclesiastes. E a terceira razão para eu acreditar que Salomão voltou-se para Deus é que, quando esse período da história é relatado, não só o pecado de Davi é omitido, mas também o pecado de Salomão. Eu acredito que realmente ele se arrependeu. Bom, nós temos que ficar por aqui hoje. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.